ser simples vítima e pode passar a responder a um processo penal militar como autor de conduta criminosa, tá? E por fim, galerinha, parágrafo, a modalidade culposa. Se a apresentação ou remessa decorre de culpa, detenção de até 6 meses. Ou seja, no nosso caso aqui, José, ele pode agir de 3 maneiras. Ele pode agir, né? Então deixemos João. Então olha só, José pode agir de 3 maneiras. Como pode ser a conduta do José? Pode ser por meio de dolo direto, tá? Pode ser por meio de dolo eventual, que é o nosso dolo indireto, e pode se dar por meio de culpa, belezinha? Ainda mais, o José poderá ou não receber uma pena agravada. José poderá ou não receber uma pena agravada. Então, olha só que legal. José pode praticar uma das condutas descritas no caput, tá? Deste crime, deste artigo, a título de dolo direto. Ou seja, ele tem o desejo, ele tem a intenção direta e reta de fazer com que o terceiro de boa fé assine um documento inexato, ok? Ele organiza tudo, ele manipula toda a situação para levar esse documento inexato para que o terceiro de boa fé assine. Beleza, esse é o dolo direto. Dolo indireto é quando o autor da conduta do 332 não orquestra toda essa situação. Ele não tem diretamente o desejo de fazer com que o terceiro de boa fé assine esse documento. Ele apenas assume o risco de fazer com que terceiro de boa fé dê ok em um documento inexato, em um documento irregular. Ele olha aquele documento e fala, olha, parece que essa nota de despesa não está batendo, mas eu vou entregar mesmo assim. Esse é o dolo eventual. Ele não tinha diretamente a intenção de fazer com que o terceiro de boa fé assinasse aquela nota. Ok? Mas ele, ao momento que ele envia essa nota inequívoca, ele assume o risco de dar causa ao resultado criminoso. Beleza? Agora, a título de culpa. A título de culpa é quando por uma negligência do autor, por uma desídia, por um descuido, o autor não percebeu que aquele documento está inexato. Não percebeu que aquele documento contém erros, né? E leva esse documento para que terceiro de boa fé assine, certo? Então, neste caso, o autor, ele já não teve o desejo, não teve a intenção para que terceiro de boa fé assinasse um documento equivocado, inexato, nem tampouco assumiu o risco. Ele agiu com negligência, ele agiu ou por negligência, não conferiu melhor o documento, ou por imprudência, né? Na pressa entregou o documento para que terceiro de boa fé assinasse, como esse documento estivesse certo, ok? Então olha só que legal, na culpa, como que o autor aqui age na culpa? Ele entrega um documento inexato para que terceiro de boa fé assine, imaginando que este documento está exato. É assim que age-se por culpa, ok? O autor desta conduta, ele pode ou não receber uma pena agravada. Quando que ele vai receber uma pena agravada? Quando o terceiro de boa fé tiver prejuízo material ou tiver que responder a processo penal militar. Se o terceiro de boa fé
não tiver nenhum prejuízo material com isso, nem tampouco responder por processo penal militar, não há que se falar em agravação da pena para o autor do artigo 332, ok? Também é bem tranquilinho de compreender em que consiste essa conduta, tá? Então, olha só, o crime sob análise representa a conduta do autor do crime que, valendo-se da boa-fé, valendo-se da confiança do funcionário da instituição militar, lhe apresenta documentos inexatos, lhe apresenta documentos irregulares, que causam prejuízo, lógico, à administração militar, ok? Então não se esqueçam, nós temos um terceiro de boa-fé que vai assinar, que vai ratificar um documento irregular ou inexato. E essa ratificação, essa assinatura neste documento causa prejuízo à administração pública militar, tá? Agora vamos para a classificação. Aqui, ó, colocamos culpa em caixa alta em uma cor diferente. Por quê? Porque é raro, né, os crimes contra a administração militar que admitem a modalidade culposa. São raros os que admitem. Vamos lá. Quem é o sujeito ativo? É qualquer pessoa, tá? Sujeito passivo continua sempre a administração militar, sempre. Subjetivo, aqui além do dolo, nós vamos admitir a culpa. Lembrando também uma particularidade. Esse tipo penal, ele admite tanto o dolo direto como o dolo indireto, ok? Admite tanto o dolo direto quanto o dolo indireto. O elemento objetivo, a conduta é apresentar a terceiro de boa-fé documento irregular ou inexato. Este crime visa tutelar a administração, a moralidade da administração militar. Este crime recai sobre o documento inexato ou irregular. Nós estamos trabalhando aqui falando documento que compreende todos os citados, tá? Todos os documentos, todas as espécies de papéis, né, que representam pagamento, citados no artigo 332. Momento consumativo é com a apresentação do documento para assinatura, ok? Com a apresentação deste documento para assinatura, certinho, galerinha? Então, vamos lá. Seguindo. Violência arbitrária, 333. Esse é o nosso penúltimo tipo penal deste bloco, é o penúltimo. Nós vamos até o 334. Olha só, violência arbitrária. Aqui nós temos uma lei, né? Salvo engano, lei 4898. Deixa eu ver se é essa. Eu não sou boa, isso mesmo, eu não sou muito boa de gravar número de legislação. 4898, isso mesmo. Nós temos então a nossa leizinha 4898 de 65, né? Que é a lei de abuso de autoridade. Lei de abuso de autoridade, cuja leizinha, né, está sendo aí recentemente alvo, né, de modificações, né? Ela está sendo alvo de modificações, onde o poder legislativo aqui do nosso país, eles querem o quê? Acrescentar condutas praticadas, né, pelo judiciário, praticadas pelo Ministério Público, enfim, toda essa situação que nós estamos acompanhando por conta da Operação Lava Jato, Só que a violência arbitrária, né, ela não deixa de configurar um abuso de autoridade, ela não deixa de configurar um abuso de autoridade, ok? Agora pergunta-se, a lei de abuso de autoridade, ela revogou o tipo penal violência arbitrária do Código Penal Militar? Ela revogou? Não, ela não revogou, ok? Agora, quando nós estamos falando do Código Penal comum, tá? Nós falamos sim em revogação,
tá? Em revogação tácita, tá bom? Falamos em revogação tácita da violência arbitrária lá do nosso Código Penal comum. Já aqui no nosso Código Penal militar, não fala-se em revogação, tá? Não fala-se em revogação. Então aqui é muito bacana porque nós temos assim vários julgados, N julgados nesse sentido. Quando que será violência arbitrária? Quando que será abuso de autoridade, né? Nós temos várias jurisprudências falando que invasão de domicílio, né? Por exemplo, por policiais fora dos casos permitidos em lei, sem ordem judicial, não caracterizaria violência arbitrária, caracterizaria o crime de abuso de autoridade. E aí nós temos vários julgados que vão diferenciar. E isso implica em uma resposta para nós. A lei de abuso de autoridade não revogou o crime de violência arbitrária. O crime de violência arbitrária aqui do nosso CPM é aquela violência que ela é utilizada, né, que ela é aplicada no exercício da função do funcionário da instituição militar. É lógico, e nós vamos estudar isso também, que é muito legal, que nós temos as excludentes, né? Uma das excludentes que nos interessa, que encaixa certinho aqui na violência arbitrária, é o que? Estrito cumprimento de um dever legal, né? O estrito cumprimento de um dever legal. Né? Ou seja, no estrito cumprimento do dever legal, por exemplo, eu tenho um policial militar que no ato de uma prisão precisa conter, né, o pretenso criminoso, precisa contê-lo. Ou seja, é necessário às vezes imobilizá-lo, né? É necessário às vezes agredir. Né? Claro, é necessário agredir por vezes o pretenso criminoso. Imagine que ele está em fuga e não há como alcançá-lo. O militar, ele pode muito bem atirar na perna, atirar na altura do joelho aí, né? Do braço, nada fatal, mas para paralisar aquele agressor. É uma violência praticada contra o pretenso criminoso? Claro que é, mas é uma violência autorizada por lei. Ok? E o que se pune não é a violência autorizada por lei no exercício da função. O que se pune é a violência arbitrária. O que se pune é a violência desnecessária. A violência desnecessária, ela é punível, tá? Agora, aquela violência necessária, tá? No exercício da função legal do policial militar, essa ela não é punida pelo direito penal militar brasileiro, ok? Certinho? Nem tampouco configura abuso de autoridade. Nem tampouco configura abuso de autoridade. Mas nós vamos estudar também todas essas excludentes. Eu amo teoria do crime, amo teoria do crime. Trabalho na universidade teoria do crime com brilho nos olhos. E da mesma maneira nós vamos trabalhar aqui teoria do crime no direito penal agora militar, galerinha, muito bom. E olha, novidade, muitas questões de concurso sobre teoria do crime, viu? Nós vamos fazer um simuladão bem legal. Bora aqui então, 333. Praticar violência em repartição ou estabelecimento militar. Em repartição ou estabelecimento militar. No exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Outra coisa também, olha só, praticar violência onde? O tipo penal fala onde essa violência arbitrária é praticada. Em repartição ou em estabelecimento militar, tá? Quando o militar estiver no exercício da sua função. Então, uma das particulares deste crime é que essa violência desnecessária, ela só pode ser praticada em repartição ou em estabelecimento militar, ok? A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. A lei da correspondente à violência. A lei da correspondente à violência. Ou seja, quando nós lemos a lei da correspondente
a violência, significa o quê? Que nós vamos somar as penas. Nós vamos diferenciar as condutas. Como assim, professora? Somar as penas e diferenciar as condutas. Significa o seguinte: imagine que dessa violência arbitrária decorre o quê? Essa violência arbitrária decorre uma lesão corporal leve. Ok? Decorre uma lesão corporal leve. Então, como que nós vamos fazer? Como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Olha só, eu vou apagar aqui, tá? Só vou colocar aqui do ladinho então, ó. Somar é a situação de somar as penas, diferenciando as condutas. Olha o que implica isso aqui, galerinha. Significa o seguinte: quando a gente pratica violência arbitrária, tá? O que acontece? Ele vai responder pelo crime de violência arbitrária. Qual que é a pena para violência arbitrária? De 6 meses a 2 anos. Vamos imaginar que pelo crime da violência arbitrária, ele recebeu uma pena de 1 ano. Beleza, 1 ano. Só que o tipo penal fala pena de 6 meses a 1 ano, além da correspondente à violência. Então, ele também vai responder pela lesão corporal. Qual que é a pena que ele recebe pela lesão corporal? Imagine que ele receba 6 meses pela lesão corporal. Então, ele vai ter o quê? Uma pena final de 1 ano e 6 meses. É isso que significa, além da correspondente à violência. Nós vamos somar as duas penas. Ele responde pelo crime de violência arbitrária, recebe uma pena para este crime. Só que, se dessa violência resultou lesão corporal, nós vamos somar também a pena da lesão corporal. Então, ele responderá, aqui hipoteticamente, por 1 ano e 6 meses. Por quê? Porque nós temos a pena do crime de violência arbitrária, que é 1 ano. E temos a pena correspondente à violência, que é de 6 meses. Legal, né? Muito legal, galerinha. Muito, muito, muito interessante, tá? Então é isso que significa quando vocês leem além da correspondente à violência, significa a somatória das penas, tá? Olha só, aqui as considerações, né? Em primeiro lugar, precisamos responder a clássica indagação. Com o advento da Lei 4.898, por exemplo, a Lei de Abuso de Autoridade, o tipo penal em questão foi revogado? Não, não foi revogado, tá? Está em plena vigência do nosso CPM. Ou seja, a prática deste crime representa a conduta do funcionário militar, que no desempenho da sua função em repartição ou estabelecimento militar, ok? Pratica uma violência arbitrária, uma violência desnecessária, uma violência desmotivada, ok? Certinho? Então vamos lá. A classificação: sujeito ativo é militar, sujeito passivo é administração militar, porque nós estamos ainda nos crimes praticados contra a administração militar. Este crime admite somente a modalidade dolosa, não há espaço para culpa. A conduta é praticar violência arbitrária no exercício da sua função em repartição ou estabelecimento militar. Esse crime visa resguardar, tutelar a moralidade, a regularidade, a disciplina, o quê? Da administração militar. Este crime recai sobre a vida, sobre a integridade física da vítima, ok? Momento consumativo e tentativa. O momento consumativo se dá com a prática da violência arbitrária. E admite tentativa? Perfeitamente admissível a tentativa.
tá ok? Perfeitamente admissível. Imagine que a vítima chega até uma instituição militar, né? Para ter vistas de um processo disciplinar administrativo, né? Ele chega lá para ter vistas do processo disciplinar administrativo. Ou imagine que ele é um policial já exonerado, já afastado, já não tem mais vínculo, né, com a administração militar, mas ele vai também até a administração militar para pegar cópia, né, do processo disciplinar que levou ao processo judicial, que levou à exoneração. Chega até o setor, né, até a repartição competente para lhe mostrar esse processo administrativo para ele solicitar desarquivamento, enfim. Diante disso, ele é vítima de uma violência desnecessária do militar. Eis a conduta do artigo 333 aqui do nosso CPM, ok? O militar se irrita, né? O funcionário da instituição militar se irrita, né? Pelo pedido reiterado, pela pressa da vítima em ter vistas logo deste processo e já vem para cima do requisitante ali, da vítima, e lhe desfere um soco, ok? Agora, a tentativa é admissível perfeitamente. Imagine que no momento que esse funcionário da instituição militar vai para agredir a vítima, o seu colega o contém, segura o seu braço, segura ele, contém ele. Perfeitamente, aí está a modalidade tentada do crime, ora estudado, galerinha. Bora! Último crime aqui, tá? Deste bloco de crimes. O último, podem respirar, mas nós já vamos vir em seguida. Sabe com o quê? Com os crimes praticados por particular contra a administração militar. É isso aí. Acha que particular também não vai praticar crime contra a instituição militar? Pratica sim, são 5 criminhos. Salvo engano, são 5 criminhos, ok? Já. Então bora aqui para esse nosso último crime. Olha só. Patrocínio indébito. Patrocínio indevido, ok? Olha só, artigo 334. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado. Então a conduta aqui é patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de funcionário da instituição militar ou da qualidade de militar. Galerinha, quando nós falamos assim, este crime pode ser praticado por qualquer pessoa, é porque nós estamos nos referindo a essas duas situações, ok? Ó, nós podemos ter um civil que é funcionário da instituição militar e não é militar, tá? E podemos ter um militar que é funcionário da instituição militar também, ok? Então, olha só, este crime do 334, ele muito se assemelha a um criminho do Código Penal comum, que é o criminho de advocacia administrativa, ok? Então, olha só, o crime de patrocínio indébito, tá? O crime de patrocínio indevido é aquela conduta em que o funcionário da instituição militar ou o militar perante a administração militar, tá? Ele defende, ele patrocina, tá? Interesse particular, valendo-se da qualidade de funcionário ou de militar. Quer ver um exemplo? Imagine que eu sou funcionária de uma instituição militar. Eu sou funcionária de uma instituição militar, ok? E aí, eu tenho um conhecido, um amigo meu, particular, um amigo meu, ok? Que ele, porque que retire, que apague umas multas que constam nos registros, né? Aí eu falo, olha, eu como funcionário da instituição, eu tenho condições, tá, de defendê-lo diante da instituição. Eu tenho condições de patrocinar a sua defesa junto àquele setor, para ver se porventura retiram-se aquelas multas que constam contra você.
Esse é o criminho de patrocínio indébito. Este é o crime de patrocinar, de sair em defesa de particular junto à administração militar. Ok? Esse é o criminho do artigo 334. Para a caracterização deste crime, para a configuração deste crime, não é necessário que eu obtenha êxito nesse patrocínio. Não é necessário que o funcionário obtenha êxito neste patrocínio. Pode ser que eu chegue até o meu colega, né? Eu sou deste setor, eu também tenho acesso, mas eu não tenho aquele acesso específico para retirar as multas do sistema. Então eu chego até o meu colega e saio em defesa do particular. Tá? Saio em defesa. Só que isso não resulta em nada. Não resulta em nada. Só porque eu não tive êxito no patrocínio do interesse de particular, eu não pratiquei o crime? Errado. Pratiquei o crime sim. Por quê? Porque para a consumação deste crime, o tipo penal não exige que aquilo que está sendo patrocinado seja de fato alcançado. Então preste bem atenção, por favor, meus queridos. Olha só, para fins de consumação deste crime, o tipo penal não exige, tá? Que aquilo que está sendo patrocinado junto à administração militar seja alcançado. Não exige isso. Para que eu responda por este crime, o que é necessário? É necessário eu ter um mínimo de credibilidade, tá? Junto aos colegas do meu setor. É eu ter um mínimo de possibilidade, tá? De ter êxito naquilo que eu estou patrocinando em favor do particular. Só isso que é necessário, tá? Não é necessário alcançar aquilo que eu patrocinei para a caracterização do crime. Não, ele é um crime formal. O que significa? Este crime está pronto, acabado e consumado. No momento que eu, com a minha credibilidade, pleiteio, advogo em um interesse de particular junto à administração militar. Ok? Então, patrocinar significa o quê? Advogar. Sair em defesa significa pleitear interesse de terceiro. Que terceiro que é esse? É um particular alheio à instituição militar. Então, pessoal, eu pratico este crime. Como que eu pratico este crime? Pratico este crime a partir do momento que, valendo da condição de funcionário da instituição ou de militar, eu patrocino, eu saio em defesa, ok? Eu pleiteio o interesse de um particular perante a administração pública. É simplesinho, é fácil de compreender este tipo penal. Qual é a pena? Detenção de até 3 meses. Só que este crime, ele oferece o quê? Penas diferenciadas, né? Se o interesse é ilegítimo, a pena ela é de 3 meses a 1 ano. Isso mesmo. Então, olha só, essa pena de detenção de até 3 meses leva em consideração o interesse legítimo. E essa pena do parágrafo único mais severo leva em conta o interesse ilegítimo. Como que nós podemos diferenciar interesse legítimo e interesse ilegítimo? É bem fácil. Interesse legítimo é quando tudo que está... O interesse legítimo é quando eu, funcionário da instituição militar, pleiteio o interesse de um particular, que o interesse dele não vai de encontro, não vai chocar
com as normas legais. Ou seja, eu vou interceder, eu vou falar, olha, analisa direitinho a aplicação dessas multas, porque eu acredito que houve alguma irregularidade. Eu acredito que houve algum equívoco na aplicação dessas multas, né? Quando de fato houve equívoco. Então, ao funcionário analisar mais cometidamente, mais cuidadosamente, ele fala, não, realmente, essas multas foram aplicadas de maneira irregular, então elas serão o quê? Anuladas, serão retiradas, não precisa o particular pagar essas multas. Ou seja, o interesse é legítimo. Agora, quando o interesse é ilegítimo? Quando o interesse ele é ilegal, ok? Quando ele fala, não, essas multas aqui não podem sair do sistema. Essas multas aqui não podem ser ignoradas, não podem ser apagadas, porque elas foram aplicadas de maneira legal, de maneira correta, de maneira regular, ok? Eu falo, não, mas retira essas multas. Ou seja, eu estou pleiteando, eu estou saindo em defesa do interesse ilegítimo. Se o interesse que eu saio em defesa é ilegítimo, a minha pena ela é mais severa, ok? Lembrando, pessoal, que este crime, ele pode ser praticado de duas maneiras. Ele pode ser praticado de maneira direta ou de maneira indireta. Ó, patrocinar direta ou indiretamente. Pratico este crime de maneira direta, quando eu diretamente vou até, né, o meu colega e intercedo, né, pleiteio defesa do particular, certinho? Agora, de maneira indireta, quando eu falo, olha, mas eu falei para ele que eu ia pleitear, patrocinar o interesse dele, mas eu não tenho acesso àquele setor. Aí eu falo, já sei, eu não tenho acesso, mas Felisberto tem. Então eu pego e peço para Felisberto. Falo, Felisberto, me auxilia em tal e tal e tal situação. E Felisberto me auxilia. Quando eu utilizo de um terceiro para patrocinar o interesse do particular, aí eu estou praticando este crime na modalidade indireta. Estou praticando este crime de modo indireto, ok? Então, este crime vai ser praticado de maneira direta, quando o funcionário ou o militar diretamente patrocina o interesse do particular junto à administração. E de maneira indireta, quando o funcionário ou militar utiliza-se de terceira pessoa para patrocinar o interesse do particular, ok? Vamos ver aqui algumas considerações. Definição, olha só. Consiste na conduta, então este crime, tá, de patrocínio indébito, consiste na conduta do funcionário público ou militar que patrocina, pleiteia, intercede, defende interesse privado de modo direto ou indireto perante a administração pública militar, valendo-se, tá, da qualidade de funcionário ou militar. Ou seja, patrocinar interesse privado junto à administração pública militar é uma conduta criminosa. E patrocinar é aquilo que nós já falamos, significa advogar, defender, pleitear interesse alheio, né? No caso em tela, defesa de interesse de particular, junto à administração pública militar, direto ou indiretamente. Diz de maneira direta quando o próprio funcionário público ou militar faz o referido patrocínio de interesse do particular. E diz de maneira indireta quando utiliza-se de terceira pessoa, conforme o exemplo que nós trabalhamos, para pleitear o interesse privado junto à administração militar, né? E em relação ao interesse, o interesse ele pode ser o quê? O interesse, pessoal, ele pode ser legítimo ou ilegítimo, ok? Se o interesse for legítimo, a pena é menor, se for legítimo, a pena é mais severa, ok? Quando que nós teremos o interesse legítimo? Quando o funcionário público patrocina algo lícito, tá? Dentro da legalidade. Como nós vimos o exemplo das multas aplicadas de maneira irregular. Ilegítimo, quando o funcionário pleiteia algo que pelas vias legais, não seria possível alcançar.
Ok, adorei essa definição que não dá para deixar de entender. Aí eu trouxe um exemplo, ó. Militar estadual pertencente ao policiamento florestal. Patrocina, atua em defesa de particular que recebeu multas. Então esse é um exemplo, tá? Do nosso criminho do 334 do nosso CPM. Esse patrocínio aqui, pessoal, desse exemplo, ele pode ser tanto legítimo quanto ilegítimo, conforme o caso concreto, ok? Se houve alguma irregularidade, alguma não observância na aplicação dessas multas, nós estaremos pleiteando o interesse legítimo. Se a aplicação da multa foi regular, foi legal, foi tudo certinho, nós estaremos pleiteando o interesse ilegítimo, né? Ainda, ó, é preciso diferenciar, isso aqui é muito legal. Por fim, nós vamos diferenciar o quê? Patrocínio em débito, do 334 do CPM, de intervenção oportunista. O que seria essa intervenção oportunista? A intervenção oportunista é aquele mero pitaco que nós damos, sem qualquer pedido do particular, ok? Você está lá no seu setor, do lado do seu colega, né, que está analisando lá um processo, ou mesmo está lá verificando algumas multas que foram aplicadas, como no caso em tela aqui, e você nem conhece o particular, Então você dá um pitaco, você fala, olha, eu acho que isso aí não tá legal, isso aí não tá certo, isso é passível de anulação. É a mera intervenção oportunista, ok? São os meros pitacos que nós vamos dar diante de uma situação de um particular junto à administração pública militar. Então, olha só, na primeira situação, patrocínio em débito, o agente intencionalmente pleiteia interesse privado diante da administração pública militar, intencionalmente. Já na segunda, que é a intervenção oportunista, já na segunda situação, a mera intervenção descomprometida. É um mero, pessoal, pitaco, tá? É um mero pitaco. Certinho? Esse é o nosso criminho do 334. A sua classificação, vamos lá. Sujeito ativo é o funcionário, né, da instituição militar. Sujeito passivo é a administração militar. Continuamos aqui com um tipo penal que não admite modalidade culposa, somente dolosa. A conduta é patrocinar interesse privado perante a administração militar, né? Visa proteger a moralidade da administração militar. Esse crime recai sobre o quê? Sobre o interesse particular pleiteado. Este crime se consuma, olha que legal. Olha que legal, pessoal, aquilo que nós falamos. Este crime se consuma com o quê? Com o patrocínio do interesse privado junto à administração militar. Não exigindo para a consumação o alcance do interesse pleiteado. Maravilha, é um crime formal, ok? E a tentativa, em que pese ser um crime formal, admite-se a tentativa. Imagine que no momento que você está fazendo a intervenção, chega o superior lá na repartição. Eu falo, sobre o que mesmo você tinha falado para ele? Ele fala, não, só comecei a conversar uma situação aqui com ele, mas já encerrei, já está tudo certo, o cara até esquece o que estava falando, né? O funcionário que estava praticando o patrocínio em débito até esquece o que estava falando. Mas é a modalidade o quê? Tentada. Então, antes que ele terminasse de fazer a solicitação, ele é surpreendido por um superior, ok? Então, em que pese ser um crime formal, admite-se a tentativa. Galerinha, terminamos, ok? Terminamos, tá? O capítulo 6. Tá? Terminamos o capítulo 6. Próximo capítulo, capítulo 7, dos crimes praticados por particular contra a administração militar, ok? Galerinha, é o seguinte, eu vou preparar para vocês com muito amor, com muito carinho, um simuladinho. Olha que maravilha, bora. Eu vou preparar um simuladinho para nós, referente aos crimes do capítulo 6 e referente aos crimes do capítulo 7, ok? Então vai ter uma aula específica, simuladinho, tá? Do capítulo 6 e do capítulo 7. Fechou? Belezinha? Então, antes de eu me despedir de vocês,
né? Quero deixar uma mensagem, né? Olha só, de Martin Luther King, ó. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente, de qualquer jeito. Ok? Bora, bola pra frente que a vida continua. Atrás tem gente querendo o nosso lugar lá no concurso público, querendo a nossa vaga, ok? Então, de qualquer jeito, vamos continuar, tá bom? E não se esqueça do nosso lema, não se esqueça aqui do nosso lema, galerinha. Tá cansado? Tá muito cansado? Descansa. Ok? Dá uma descansadinha, dá uma relaxadinha e depois continue, né? Então, tá cansado? Descansa, mas retoma. Parar, desistir, jamais. Nós continuamos em frente, sempre, de qualquer. E agora, a me despedir de vocês, eu peço que gentilmente vocês avaliem a nossa aula, eu espero as suas sugestões, eu espero as suas dúvidas, ok? E eu espero os seus comentários, estou aqui para alcançá-los da melhor forma possível, tá bom? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula, que é o capítulo 7. Dos crimes praticados por particular contra a administração pública militar. Até mais, galerinha. Forte abraço. Tchau, tchau.